Abra a palavra do Senhor lá em Hebreus 5. Vamos meditar do versículo 11 ao 14. Enquanto vocês abrem, estamos numa série a respeito de maturidade. Semana passada falamos um pouquinho sobre crescimento. Hoje vamos falar um pouquinho sobre nutrição espiritual. E na próxima quinta-feira falaremos de maturidade propriamente dita. Acho interessante esse assunto sobre maturidade, que vocês que estão aqui, vocês estão mostrando o nível de maturidade que vocês têm, por causa do alimento. Porque, às vezes, você vai numa igreja lotada de pessoas, e às vezes você vai em algumas igrejas que não vai tanta gente assim. Ora, por causa do pregador, que às vezes não prega direito ou não sabe expressar, até mesmo o pastor Tiago, às vezes, meio fraquinho, não fala tão bem. Mas, muitas das vezes, a igreja não enche por causa do tema ou do assunto que é abordado. E isso fala muito a respeito da maturidade. Semana passada falamos a respeito de crescimento e cada um levou para casa uma instrução a respeito de meditar em qual fase da vida você está. Biologicamente é fácil de identificar. Você vê uma criança que está vindo aqui, o filho do Teló, não é? Você vê um adolescente, você vê um jovem, você vê um adulto e um idoso. Biologicamente é fácil de identificar. Agora, como podemos identificar uma pessoa que é imatura nas suas emoções ou imaturo na sua vida espiritual? Percebam que se o tema das igrejas forem assim, 7 semanas para conquistar a prosperidade, vocês acham que ia dar muita gente ou pouca? Muita. Ou 12 semanas de milagres, vocês acham que ia dar muita gente ou pouca? Hã? Lá em João 6, no versículo 1, está escrito assim: e a multidão o seguia, porque via os sinais miraculosos que ele fazia. Por que as multidões seguiam Jesus? Então, quando vem muita gente, você consegue saber o nível da maturidade. Porque quando vamos falar um assunto desse, não é um assunto muito legal. Como assim, pastor? Quando a gente fala de nutrição, a gente mede o nível do estômago espiritual da criança pelo que vai ser dito. Por exemplo, se eu chegar para minha filha e falar assim, olha, vamos comer um sorvete, você acha que ela pula para aí ou não? Olha, a gente vai sair para tomar um açaí. Vou fazer uma galinha gorda aqui de chocolate. Vai dar muita criança ou não? Mas se eu falar com minha filha assim, nós vamos ter que comer um bife de fígado. Ah, não, né? Brócolis, não, né? Não, mas faz bem para você. Então, dependendo do assunto, ou do título do cardápio, que é dito aqui no altar, vai medir o nível de maturidade de vocês. Por isso que eu disse que vocês são maduros. Porque vir numa quinta-feira para escutar um assunto a respeito daquilo que você pode crescer, mede o nível da sua maturidade. Amém? Vamos para o texto lá de Hebreus 5, a partir do versículo 11. O apóstolo Paulo aqui, ou o autor de Hebreus, quando ele escreve essa carta, ele faz alguns comentários no versículo 11, que diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Outra versão diz que vocês se tornaram tardios no ouvir. A primeira dificuldade do autor de Hebreus de alimentar aquele povo é porque tinha 2 pontos aqui que as pessoas precisavam crescer. Primeiro, para amadurecer e crescer, não adianta querer aprender tudo de uma vez só. Se a minha filha come muito bem, arroz, feijão, brócolis, tudo direitinho,
e passa o mês todo comendo porcaria, ela vai se alimentar bem ou não? Então não adianta querer aprender tudo de uma vez só. Mas tem outro ponto aqui que o apóstolo traz, que é as pessoas que são difíceis de escutar. As pessoas que são tardios no escutar. Essa palavra aí, tardios ou lentos para aprender, era algo que o apóstolo Paulo, ele já tinha passado por lá, ele já tinha ministrado para aquele povo, e aquele povo ainda não tinha aprendido. A tradução da palavra tardios aí é notórios, no grego, e significa tardio de mente, duro de ouvido, esquecido, mente atrofiada. Paulo tem que dar o alimento, através da pregação, para esse povo. Sabe aquele povo que é duro de aprender? E a pior coisa que tem quando a gente vai alimentar, e o apóstolo Paulo também passou por isso, é uma tarefa difícil você querer alimentar quem não quer ser alimentado. Quantos aqui, mamães aqui, que já trataram de criança? Tem quando você pega, que você prepara aquele alimento direitinho, aí você vai com a colherzinha na boca da criança, ela... Quem já passou por isso? Fecha a boca, vontade que tem é abrir a boca e come. Mas é ou não é? E o menino fica para lá e para cá, rebolando com aquela colher, quando você bota, joga para fora. Minha filha mais nova, a Joana, é top. Que faz assim, quando eu chego perto da boca dela, o que ela faz? Dá uma raiva, suja tudo. Aí quando deixa comer sozinho, o que acontece? O que acontece quando deixa uma criança de 2 anos comer sozinho? Dá certo? Você tem que, assim, você bota 100% do prato e torce para ela comer 20%. Aí a mãe fala, depois eu complemento com leite. Não é isso? Então o apóstolo Paulo estava passando por isso. O autor de Hebreus estava assim, vocês são difíceis, são lentos, tardios para aprender. E isso é uma tarefa muito difícil. Para um povo que quer crescer, que quer chegar à maturidade, eles precisam ser mais ensináveis. Quando começou a pandemia, algo que o Espírito Santo fez nessa nação é medir aqueles que deveriam ser maduros. Porque precisamos aprender. Tudo evolui. O evangelho também. Como assim, pastor? Quando você pega o conhecimento da palavra, por exemplo, em relação a evangelizar, na época, há uns 100 anos atrás, a maneira de evangelizar não é a mesma maneira de agora. Se a gente for tentar evangelizar o povo hoje, como era evangelizado há 100 anos atrás, não vai dar certo. Precisamos crescer no conhecimento. Existe uma barreira muito grande sobre isso, porque as pessoas são tardias para aprender. Teve muita igreja que não cresceu na pandemia, porque diz que esse negócio de câmera, transmissão, é coisa do cão. Isso é coisa do capeta, isso não pode não. Aquela igreja lá faz transmissão. Eles são tardios para aprender, eles não querem crescer. Você quer ver outro ponto de pessoas que são duras para aprender? É quando veio a pandemia e começaram a ensinar, ou já deveriam ter ensinado, a respeito de dízimos. Tem algumas igrejas que ainda não são maduras nessa área, que você fala, olha, agora vamos dizimar pelo PicPay, pelo Pix. Os que não são maduros falam, isso é coisa do cão. Não pode não. Daí você vê o nível de maturidade daqueles cristãos. Porque uma coisa que a gente tem que ter em mente é que os princípios, eles não são alterados, mas a gente evolui. As roupas que a gente veste hoje é a mesma do século passado, sim ou não? Se bem que tem uns que vestem roupa do século passado, né? Mas é gosto, né? Mas não é a mesma roupa. Quem gostava de usar aquelas calças, né? Você gostava, pastor?
Hã? Boca de sino, hã? Eu vejo umas fotos do meu pai, eu falo assim, como tinha coragem de usar um negócio desse? Hã? Minha mãe trabalhava com salão de beleza, as mulheres vinham com o cabelo lisinho e saíam com o cabelo desse tamanho. Como é que é o nome daquilo? É permanente, né? A mulher sai com o cabeção assim, ó. Eu falei, gente, o cabelo estava tão bonitinho, saía. Mas era moda, né? Eu não sei se já voltou aqui, né? Uma época voltou isso, não, né? Tal do permanente. Mas você entende que as coisas evoluem. Mas alguns, por causa dessa dureza de querer crescer, de querer aprender, fala assim, não, pastor Tiago, olha, o que eu aprendi dos meus pais é o suficiente para mim. Já está bom. Eu já cheguei nessa idade e já está top. Já estou bem. Espiritualmente eu já estou satisfeito. Então, para essa pessoa que já está satisfeita na altura que ela chegou espiritualmente, é muito difícil de ensinar. Quantos estão entendendo? É difícil porque ela já sabe. Você vai falar alguma coisa? Não, já sei. Isso aqui não, eu sei também, isso aí eu já li, já conheci, já li um livro sobre. Como é que ensina, como é que alimenta uma pessoa que não quer? Você vai falar assim, olha, experimenta essa torta capixaba aqui que é boa, é bom. Não gosta de peixe. Não, mas é bom. Come um pedaço, experimenta. Não gosto. Você já experimentou? Não. Você quer? Não. Gente, que trem difícil. Eu lembro que, quando era pequeno, né, meu pai e minha mãe me levaram na fazenda do meu avô, lá em Rondônia, e na época ele plantava cacau. Eu tinha meus 6 anos de idade, e eu tenho uma foto registrada lá, no meio daquele monte de cacau, né? E eu lembro, papai abriu aquele cacau gigante, experimenta, meu filho. Quer não? Prova, foi num God's Stream, God's não. Por que você não, pelo menos não experimenta? Eu falei, não quero. Passados aí 6 meses, mais ou menos, ou 1 ano, aí chegou compraram, não sei se, um cacau desse tamanhozinho, rachou. O bobo foi inventar de pegar um carocinho. Quando eu botei na boca, a fazenda do vovô lá em Rondônia, e eu estou aqui no Espírito Santo. Lá tinha abundância de cacau, e aonde a gente morava era pouco. Só que quando eu inventei de experimentar, eu falei, eu perdi a oportunidade de comer um monte de cacau. Mas é difícil. Meu pai tentando insistir comigo. Então, às vezes, a gente está aqui no altar tentando alimentar, mas primeiro, a pessoa precisa querer ser alimentado. E a gente tem um cuidado aqui para ver se a gente consegue atingir todos os estômagos. Só que o apóstolo Paulo achou que tinha atingido a todos, mas ele viu que tinha uns que eram difíceis, eles não aceitavam. E tem gente até hoje que continua sem aceitar aquilo que poderia já ser evolução na sua vida material, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, porque simplesmente não aceitam. Você quer ver? Olha como é que a gente é no crescimento biológico. Mamães aqui que já tiveram filhos, gentileza, amém. Você imagina vocês tendo filho no século passado? Imaginaram? Não tem anestesia, não tem uma equipe preparada. Você imagina a mãe que fala, não, parto normal não. Fala assim, aqui não tem opção não, minha filha. Mas cadê a anestesia? Anestesista? Não tem anestesista. A gente está naquela época ainda. Quantos aqui já foram no dentista? Vou piorar um pouquinho. Quem topa no dentista sem anestesia? Não vai. Mas a medicina evoluiu. E quando a gente senta, a gente faz o quê? Aqui, vai ter anestesia, né? A medicina evolui. O remédio que você toma hoje não é o mesmo do século passado. As coisas evoluem. E a maneira pela qual você precisa se alimentar na palavra também evolui.
Mas se você ficar preso no século passado, você vai ser como o apóstolo Paulo está dizendo, difícil. Nós somos muito bons em aprender coisas novas. Queremos aprender coisas novas. Mas quando se trata do evangelho, não, aí é muito difícil. Só que aí quando o pastor, quando o pregador está aqui, que ele é um pouquinho mais duro, ou seja, ele tenta colocar um pouquinho mais de alimento sólido no meio da comida, o que vocês acham que as crianças fazem? As crianças na fé arrumam um berreiro e fica chateado com o pastor, fica chateada com o pastor, falou, me ofendeu, está parecendo a Maria Elisa, não gostou, vai para o canto, fica emburrada. A gente é um pouquinho mais duro, fica emburrado. Quando você ficar emburrado com o pastor, isso está mostrando o nível de maturidade que você tem e o tanto que você precisa crescer. Ah, mas pastor, a gente não pode ficar chateado? Não, ficar chateado é normal. Mas ficar de biquinho um mês, um ano, aí não, aí é pirraça, é igual menino. E é o pastor que quer te alimentar. Igual agora, eu estou falando com vocês, mas eu não sei. Alguém por dentro aí pode estar esperneando. Pode estar achando ruim. Mas vou fazer o quê? Às vezes vão achar ruim mesmo. Mas eu preciso ensinar. Você acha que o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta para eles, falando assim, vocês são difíceis de aprender, você acha que eles gostaram? Sim ou não? Você acha que eles gostaram? Claro que não. Assim, rapaz, ele falou que nós somos lerdos de entender as coisas. Teve um que, fala a verdade, teve uns que devem ter ficado irados com Paulo, né? Ele me chamou de lerdo. Mas é isso mesmo. Mas isso aqui é um caminho para a maturidade. Amém? Vamos aqui ao crescimento, ou à nutrição. O apóstolo Paulo, no versículo 12, ele diz que, embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam que alguém ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Aqui o apóstolo Paulo começa a fazer um contraste a respeito do mestre, e o mestre aqui é o adulto. A tradução é aquele que já está apto para ensinar. Ele está dizendo que esses deveriam já estar comendo o alimento sólido. Só que, por outro lado, ele diz que existe criança que se alimenta de leite. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestre, vocês precisam que alguém lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra. Estão precisando de leite. Repitam, leite. Repitam, leite. E não alimento sólido. O contraste entre criança e leite, adulto e alimento sólido, é que precisamos entender, primeiro, a respeito da criança, depois a respeito do adulto. Porque quando o apóstolo Paulo fala a respeito de criança e dos princípios elementares da palavra, ele está dizendo assim, o leite para a criança é comparado, como no português, ao ABC. Até criança quando começa, A, B, C, essa é a criança. Ou na matemática que começa a tabuada, quantos lembram da tabuada aqui? Quando ele está falando de leite comparado aos princípios elementares da palavra, ele está falando a respeito de princípios, do beabá, do café com leite. Só que o problema de alguns cristãos é que eles acham que estão se alimentando de leite. Eles acham, quando na verdade nem leite é. O problema hoje do cristianismo é que a maioria dos cristãos, ou grande parte, eles simplesmente se recusam a crescer. Eles se recusam a crescer e acham que estão se alimentando com leite genuíno. Quantos aqui já ouviram falar de um conto ou de uma história do Peter Pan? Vamos ver quem já ouviu falar do Peter Pan?
Vocês lembram da história do Peter Pan? Eu acho que tem muita gente que vive essa vida de Peter Pan gospel. Para atualizar, Peter Pan é uma história que conta a respeito do menino que vive na terra do nunca, que leva algumas crianças para lá, e a vantagem dele é que Peter Pan nunca tem muito crente vivendo na terra do nunca, e nunca quer crescer, achando que está abafando, mas que é um pouquinho mais adulto, olha e fala assim, ó, está ali uma criança, está ali um Peter Pan gospel, não quer crescer. E vive achando que está abafando, voando, acha que está na terra do nunca. Uma hora o encanto passa, e ele vai ver que ele já deveria ser mestre. Amém? Fica com raiva de mim não, viu? Hã? Come, menino. Mamãe fala assim, não fala? Come. É para você? Não é? Come, que é para você crescer e ficar forte. Vai nessa onda de biotônico fontoura não, viu? A pessoa faz é sério, em vez de se alimentar devagarinho na palavra, pega uma série no YouTube lá e acha que aquilo ali é o biotônico gospel. Faz aí uma série de 3 temporadas, já sei sobre esse assunto, conheço bem o assunto. Aí tomou um biotônicozinho fontoura e já acha que, não, agora eu estou bom. Nada. Não sabe nem discernir a respeito do verdadeiro alimento. Amém? Tá certo que Jesus disse, né, que se a gente não se fizer como criança, não herda. A gente tem que se fazer como criança sim. Só que o texto está dizendo ali, é para nós nos comportarmos em alguns aspectos da vida como criança, não ter um espírito infantil. Tem algumas coisas que criança faz, como perdão, que a gente deveria imitar. Mas não é por causa disso que Jesus está dizendo que a gente deve ter um espírito infantil. Precisamos sempre crescer. Quem esteve aqui a semana passada aprendeu um pouquinho a respeito de crescimento. Mas quando fala de criança, está falando exatamente sobre leite. O alimento sólido para os adultos. Leite para as crianças. Em 1 Pedro 2,2, abram por gentileza aí, 1 Pedro 2,2. Apóstolo Pedro traz uma declaração a respeito de criança e leite. Diz assim, na Almeida Revista Atualizado: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Em outras versões diz, o leite espiritual puro, ou o genuíno. Algo interessante aqui que ele poderia dizer simplesmente leite, mas ele diz leite genuíno. Ele diz o leite puro. Quantos aqui, quando era criança, tomou leite de vaca, vaca mesmo? Na teta da vaca. É, o original, o puro. É, pastora? Quantos mais? Cadê? O original. Eu confesso para vocês que eu não tomei lá na vaca direto, não. Eu tomava o de saquinho. Já viu o de saquinho? Pois é, mas o de saquinho era aquele pasteurizado que se ficasse do dia para a noite, estragava. Ele não era tão original da vaca assim, mas vamos combinar que é muito melhor do que muito leite hoje, não é não? O da sacolinha acho que até acabou, né? Tem, né? Eu fui criado com aquela sacolinha, porque de vez em quando a gente ia para a roça, mas eu não vivia na roça propriamente dita. Mas era pasteurizado de um dia para o outro. Então tem muito cristão que está de fato tomando o genuíno, na teta da vaca. E ó, ficando parrudo. Tem uns que estão indo ali para o leitinho de sacola.
O leitinho de sacola tem que ferver, que senão estraga. Amém? Quem lembra disso? Você pega geladinho no saquinho, só toma na hora. Ou guarda na geladeira ou ferve, não é? Meu pai tinha um negócio de uma chaleira que ficava, né? E não fervia, né? Não fervia, não jogava para fora. E fui criado aquele barulhinho. Papai fervendo o leite para tomar. Mas existe hoje, né, uma tal de uma bebida láctea. Tem ou não tem? Diz que é leite, né? Hã? Vocês conhecem os crentes bebida láctea? Hã? Eu sou um crente. Tem 20 anos que eu tomo leite espiritual. Rapaz, esse leitinho que você está tomando aí é bebida láctea. Não é o da teta da vaca, nem o da sacolinha. É aquele bem láctea mesmo. E tem uns que são tão top que a bebida láctea ela não tem um gostinho muito doce, né? Aí tem uns que gostam daquele leitinho fermentado. Quantos gostam de leitinho fermentado? Ah, confessa, é bom, não é? Só que é pena que é pequenininho, né? Eu descobri que tem o grandão. Ô, gente, aquilo é bom demais. Fui inventar de comprar para minhas meninas. De noite eu não resisti, não. É gostoso o leitinho fermentado, né? Só que tem gente que, na vida cristã, só vive do leitinho fermentado. E acha que está abafando. Pastor, estou no leitinho, estou no puro leite. Não, você não está no puro não, meu filho. Você tem 20 anos que está tomando Yakult. Mas é bom, todo mundo sai na igreja pulando, rindo. A igreja está lotada. A igreja está lotada. Ô, meu filho, não tem nada contra o pastor, não. O cara deve ser gente boa. Só que se você ficar indo muito aí, você não vai crescer, não. Porque você só está tomando Yakult. Ô, gente, eu tenho nada contra Yakult. De vez em quando nós fazemos umas festas aqui na igreja. É bom ou não é? Fala a verdade, é bom ou não é? É bom demais. Eu já participei da liderança dos jovens. De vez em quando, né, pastor? É só o quê? É só pular, vão rir. De vez em quando leva esses meninos para algum lugar. Para quê? Vai rir, não é? Pastor Clédson leva uma turma aí para jogar bola. É para pregar lá, pastor? Não. Ele está discipulando pessoas enquanto está jogando. Vocês que não sabem. O pastor Clédson está de olho. Ele está discipulando quem está jogando. Se colocar debaixo das pernas dele, ele... disciplina. Ele está discipulando vocês que pensam que não. Mas não tem problema vocês, de vez em quando, tomar um Yakult. O problema é viver tomando Yakult. Viver tomando aquelas bebidas lácteas que não servem para nada. É água, é alguma coisa menos leite. Mas eu quero crescer, pastor. Eu quero crescer. Como é que eu faço para crescer? Primeiro, identifique a idade que você está. Depois, identifique o leite que você está tomando. Porque tem gente adulta tomando leitinho. E tem criança querendo comer feijoada. Não funciona. Nem criança comendo alimento sólido e nem adulto tomando leitinho. Amém? O interessante é que, quando a gente está ministrando, a gente tem que ter esse cuidado para alimentar o povo para o crescimento na salvação, como diz o apóstolo, para que vocês cresçam no nível de vocês. Paulo é tão cuidadoso que lá em 1 Coríntios 3, de 1 a 2, ele traz uma revelação do Senhor a respeito de como ministrar isso. Abram por gentileza lá, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 e 2. Diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo.
dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda, repitam, ainda, leiam comigo, o que vos dei para beber, isso é impressionante, porque não é que o apóstolo Paulo não tinha alimento sólido. Ele tinha alimento sólido, só que a falta de maturidade do povo impediu ele de levar o alimento sólido. Percebem isso? O alimento sólido ser retido porque ainda é criança. Quantos aqui podem estar vivendo uma geração de cristãos se alimentando somente do leite falsificado, ou às vezes até do leite original, mas fica limitado aquilo ali. E às vezes, até mesmo o líder, ele fica limitado em alimentar as ovelhas. Por quê? Porque o estômago não está preparado. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, porque permite vir no altar e trazer um ensino sobre maturidade. E o povo vem. É interessante quando você vê o pastor Clédson ministrando, por exemplo, quando ele vem aqui e ministra a respeito daquilo que queima no coração dele, sobre libertação, é top. Só que quando ele começa a se voltar para as escrituras, parece que o povo dá uma murchada. Foi não, gente, não é para murchar não, é para continuar com o fogo do jeito que estava. Mas até para as coisas espirituais precisa ser adulto, é o que o apóstolo Paulo falou. Até para vocês discernirem as coisas espirituais, não é como criança, é como adulto. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, que estão aqui querendo se alimentar da maneira correta, para crescer da maneira correta. Mas não pense em alguém que assim, que só vai no leitinho, não. Mas perceba que o apóstolo Paulo tem esse zelo, esse cuidado de saber, eu não pude alimentar vocês, bem que eu queria. Pararam para pensar? O tanto que seus pastores, ou os pastores que passaram pela sua vida, pode ter retido algo sólido para você? Agora imagine se você já tivesse preparado para receber. Aonde você já estaria na sua vida? Vou repetir. Você imagina que o pastor já está com o alimento sólido preparado para você. Imagina que você não está maduro o suficiente para receber. Mas se tivesse maduro o suficiente para receber o alimento sólido, onde você estaria na sua vida? Eu gostaria, com 15 anos de idade, receber o alimento que estamos recebendo aqui. Quantos me acompanham? Mas estamos crescendo, né? Dá pena de quem não está se alimentando, né? Tem muita gente que tem chegado nessa igreja com 30 anos de ministério e visto a palavra do Senhor sendo dita aqui nesse altar, através da vida dos pastores, e tem crescido e amadurecido para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Caminhando, e hoje vai ser bem simples. Podemos comparar o leite genuíno e o leite falsificado também com o evangelho. Eu chamaria do evangelho puro e o evangelho falsificado. Tem muita gente pregando, e tem muitas pessoas pregando, principalmente nas redes sociais, e levando aquilo que eles chamam de evangelho. Mas não é o evangelho puro, é o falsificado. Só que olha que coisa interessante, tem muitas pessoas se convertendo verdadeiramente, elas aceitaram Jesus. Só que aceitam Jesus e começam a se alimentar do evangelho falso. E como ela ainda é nova na fé e está se alimentando do falso evangelho, você acha que ela vai crescer e ser nutrida? Não.
vai ficar naquela mesmice. E não vai sair do lugar em nenhuma área da vida. Não quer crescer. Outro se alimenta no local errado, até aceita Jesus, mas se alimenta no local errado. Sabe, eu tenho aprendido que o problema nunca é a semente, e sim a terra. Já viu as pessoas que são plantadas no lugar e não saem do lugar? Você tem que tirar a planta dali e botar no lugar que tem nutriente melhor para ela se desenvolver? Tem muita gente que precisa se deslocar de alguns locais. Tem pessoas que, eu louvo a Deus, que vêm de longe para aqui para a nossa igreja, só para se alimentar da palavra. Porque ele sabe que precisa estar plantado no lugar correto para se desenvolver. E isso também mede o nível da sua maturidade. Quando você escuta vários pregadores falando a respeito de um evangelho, pode ser até bonito. Certa vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, vou citar nome aqui, é claro, né? Pastor Tiago, você já viu fulano de tal? Um cara que é conhecido no Brasil. Falei, mais ou menos. Ouve uma mensagem desse cara. É sério, não ouve. O cara é bom, hein? Escreveu livros. Falei, é? Tá bom, eu vou parar para ouvir. Sentei com uma pessoa, que eu também não vou falar quem. Estamos assistindo. Quase no final, eu olho para o lado assim, essa pessoa que estava assistindo comigo, estava uma lágrima correndo assim, ó, chorando por causa da palavra. Aí, olhou para mim, né, pastor, coração duro, né? Aí acabou, e aí? O que você achou, pastor? Falei, um cara é bom, hein? Tem uma oratória top. Mas posso continuar ouvindo? Falei, olha, assim, papirulito, bala, né, chocolate é top, mas ele não citou um versículo da Bíblia. Não? Eu falei, não. Eu estou aqui prestando atenção assim, cadê o genuíno? O genuíno, eu estou. O genuíno, moço, o leitinho lá, nada, só top, hein? Pensa, quando você ganha um chocolate, o que você faz? Faz cara feia ou ri? Ah, coisa boa chocolate, né? Só que dá um alimento sólidozinho, você tem que comer isso mesmo. O problema é que é bom, o problema é que é top, é emocionante, você chega a chorar, o cara é bom, e a pessoa enche você com aquela energia, você sai de lá achando que é o último biscoito do pacote, e eles reúnem multidões. Eu não tenho nada contra o que eles estão fazendo, não, eles ganham dinheiro deles para lá, mas o problema é que o povo está saindo dessas conferências achando que está se alimentando com puro leite espiritual, e não está. Pastor, mas é top. Mas eu não estou falando que é top, que eu acho legal. É milhões de pessoas que estão se reunindo para ouvir homens com a expertise que só Jesus. Coitado da oratória do pastor Tiago. É claro que eu tenho que crescer e melhorar muito no jeito de me expressar com vocês, para vocês me entenderem melhor e absorver o alimento melhor. Tenho nada contra crescer nessa área da minha vida, mas eu preciso me alimentar. Lembra da pregação passada? Eu preciso ler sobre esse assunto para eu crescer nessa área também. Só que o problema é que esses caras são muito bons naquilo que ministram. Só que a gente está falando hoje de nutrição espiritual, e esses homens que estão com expertise falando ao povo, não está alimentando, está enchendo de energia. Tem energético gospel? Red Bull gospel, só assistir. Podia colocar, né, Red Bull gospel, você sai de lá assim, vou dominar o mundo. Não dá? O cara sai de uma palestra daquela achando assim, vou dominar o mundo. E por que eu falei a respeito de pandemia no começo? É porque quando veio a pandemia, Papai do Céu nivelou os maduros.
nivelou os maduros. Porque toda igreja que até antes da pandemia vivia de energético, o que aconteceu? O que aconteceu? Fechou. Porque vivia de movimento. Traz o cantor tal, traz o cantor tal, traz fulano de tal, traz o pastor que prega bem, traz não sei quem, aquele enxame de gente. Tem nada contra trazer cantor não, viu? Os caras são bons. Mas essas igrejas só viviam de movimento, só de energético. Aí quando precisou verificar se para em pé, que foi a pandemia, vamos ver se é mesmo. O que aconteceu? E a nossa igreja? Nossa igreja mede o nível da maturidade da nossa igreja. Porque nossa igreja cresceu na pandemia. Por quê? Pastor, vai ser online? Pode ligar os equipamentos aqui que nós estamos, não pode ir para a igreja, não pode ligar. Pode ligar que nós estamos tudo conectado. E os dízimos? Não, aqui, estou agarrado com, não, é para dizimar, vou dizimar, sou maduro. Eu já sou evoluído. Eu sei que não tem nada a ver com o digital, porque Deus está olhando a intenção do meu coração. Se eu vou entregar em espécie ou se eu vou fazer o Pix, eu já sou maduro o suficiente para entender que Deus recebe glória. Porque na época de Jesus, alguns dízimos e algumas ofertas eram feitas através de animais. Agora você pensa, se libera esse negócio, começar a trazer bicho aqui? Não, é porque eu dizimo dessa maneira, porque foi o que eu aprendi. E a pessoa trazer bicho aqui? Aí passou-se um tempo, começou a trazer dinheiro, moeda, que é converter aquele bem em dinheiro. Ó, mas evoluiu. Era bicho, agora é moeda. Agora passou para moeda, para cheque. Nossa, quem usa cheque aqui? Tem alguém que usa cheque? Quando eu era pequeno, meu sonho era ter um cheque. Você sabe por quê, né? Não, o sonho da minha vida é ter um cheque. Quando eu crescer, eu vou ter um cheque. É porque meu pai, quando a gente saía, né? Ele ia na padaria, o cara entregava o pão. Ia sei lá onde, ele riscava os números lá e tum, o cara entregava. Eu falei, pai, eu quero um papel desse, que só bota o número, faz um rabisco muito garranchado, e entrega no supermercado, aquele monte de compra, tal. Então, eu falei, gente, que dinheiro? O que é dinheiro? Eu quero é cheque. Mas eu sabia lá que tinha que ter saldo no banco, né? Não sabia. Mas percebe que as coisas evoluem. Só que essas igrejas que viveram só de energético e não comeram o alimento sólido, não ficou. E a nossa igreja é para ser online? Online, bora. Ah, é Pix, vamos embora. Eu sei que o rei vai receber a glória devida. Amém? Acabou a pandemia. Não, rapaz, acabou a pandemia, eu vou para a igreja. Isso é para gente nova aí que está aprendendo agora, fica em casa. Já que abriu, eu vou lá. Eu quero congregar. A palavra de Deus diz que devemos congregar. Não vou congregar, aqui em casa, fica nada. Isso é para maduro. Isso é para a pessoa que já entendeu que precisa se alimentar um pouco melhor e não viver só de energético. Amém? Mas isso não é de hoje. Isso não é de hoje, não. Outro dia perguntaram para mim, pastor Tiago, esse negócio, né? Evangelho falso. Esse pessoal está pregando uns trem que não é de Jesus, não. É o fim dos tempos. Está chegando. Jesus está voltando. Estão pregando falso evangelho, um falso profeta, falso isso. Não é não. Não há nada de novo debaixo do céu. É a velha serpente fazendo bagunça, desde o Éden. Lá na carta aos Gálatas, no capítulo 1. Abre aí, Gálatas 1, a partir do 6. Carta aos Gálatas é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve às igrejas, que ele nunca fala no final assim, ó, amados de Corinto, amados de Éfeso. Esse aqui ele não fala não, ele está chateado. Porque foi um povo que ele passou lá, pregou o evangelho, ensinou tudo direitinho,
achando que já eram maduros, e o povo era o quê? Um monte de criança. Até o apostolado deles duvidaram. Mas olha o que diz a partir do versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Repitam, outro evangelho. Que na realidade não é o evangelho. Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Gente, é carta a Gálatas. Olha quanto tempo tem isso. Então tem muita gente hoje se alimentando do evangelho, achando que está crescendo. E não está crescendo, porque é o falso evangelho. O mesmo que o apóstolo Paulo estava descrevendo aqui. Esse não é o evangelho. Vocês têm que dizer como o apóstolo Paulo. Esse não é o evangelho. Esse não é o que dá o alimento sólido. Ah, mas crente, rapaz, crente é tudo igual. Já ouviu, Jack? Tudo igual. Um crente que você conhece. Certa vez eu trabalhava numa empresa em Vitória, durante muito tempo. E tinha uma pessoa lá que eu peguei uma amizade, né? E ele tinha certeza que eu era da turma lá o mais picareta de todos. Assim, aquele ali é o mais picareta de todos. Eu ficava intrigado com aquilo, eu chegava a perder. Por que você fica chamando de picareta? Que eu sou. Você sabe, não gosto de nada errado, não, ele. Você é o único que eu não descubro. Eu falei, é? E o dos outros? Sei tudo. Sei as maracutaias todas. Agora, você é o mais esperto, você é águia. Eu falei, gente, mas eu não faço. Aí eu fui, falando com ele aqui. Chegou uma hora que eu fiquei tão intrigado que eu falei, rapaz, eu sirvo a Jesus, eu sou cristão, sou crente. Ele, você é o quê? Eu falei, sou crente. Rapaz, lamento informar, nossa amizade acabou de terminar. Você está louco, rapaz? Não vou falar o nome dele aqui, né? Você está louco? Acabou meu... A gente conversa, não, rapaz, eu tenho um ódio de crente, eu tenho uma raiva de crente, eu nunca imaginei na minha vida que você fosse crente, um cara tão gente boa. Eu falei, é difícil achar um que gosta de mim, quando eu acho, descobre que é crente, fica com raiva. Eu falei, eu sou crente. Eu falei, não, eu odeio crente. Aquilo eu fiquei intrigado. Na hora eu falei, Jesus, o que é isso? Esse homem está com raiva de crente, que é isso? Nem pastor era. O Espírito Santo soprou no meu ouvido assim, concorda com ele. Eu falei, Senhor, eu vou concordar que crente é tudo meia boca? Vou falar que eu tenho raiva de crente também? Aí Jesus falou assim, os crentes que têm raiva, eu garanto que você tem raiva também. Eu falei, rapaz, não é que é isso mesmo, Jesus? Eu chamei para conversar e falei assim, aqui, eu não sei qual foi a espécie de crente que você conheceu, mas provavelmente o tipo, a espécie que você conheceu, provavelmente eu também não ia gostar. Mas quem sabe, o dia que você descobrir que essas maracutaias que você acha que eu faço, eu não faço, e você quiser me acompanhar para servir o Deus que eu sirvo, você vai descobrir que, ao contrário que o mundo diz do falso evangelho, existe o verdadeiro, o puro, o que gera transformação. Porque se tem uma característica do verdadeiro e puro leite, é a transformação. A minha filha, que vai fazer 2 anos. Mamães, levantem a mão. Se vocês perceberem que o filho de vocês não está crescendo dentro daquela escala, vocês ficam preocupadas, sim ou não? Tem alguma coisa faltando. Alguma coisa está errada. E provavelmente, ou a maioria das vezes que não há desenvolvimento, é porque o alimento está errado. Amém?
Mas percebam que esse falso evangelho ou esse leite falsificado que estão dando no altar está levando muita gente. Só que o apóstolo Paulo, ele é até duro. 2 Coríntios 11, ele fala para um povo cristão, presta atenção. A carta aos Coríntios não era para ímpio, não. Era para cristão. Era para gente que ele já tinha ido lá e pregado o evangelho. Só que enquanto o Paulo estava ali alimentando, eles estavam crescendo. A partir do momento que o apóstolo Paulo parou de alimentá-los, eles começaram a comer porcaria. Aí ele vai e escreve lá em 2 Coríntios 11, a partir do versículo 13. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Aí ele diz depois, no versículo 14, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Tem muita gente achando que está sendo alimentado por homens de Deus, quando na verdade estão sendo enganados há anos a respeito do verdadeiro alimento. Não sou eu que estou dizendo, as Escrituras. Em 2 Timóteo 4,3, fala a respeito desses que se dizem obreiros que alimentam. Ele diz assim, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, 2 Timóteo 4,3. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Repitam, juntarão o quê? Juntarão o quê? Não se enganem. As pessoas que estão levando até vocês o leite falsificado, não é bobinho, não. A Bíblia diz que são mestres. Se você vê um bobão falando alguma coisa, é melhor vocês assistirem um filme de comédia do que você ver um falso mestre falando abobrinha. Porque às vezes a gente está ministrando aqui e as pessoas não vêm porque que pastor não tem uma oratória legal. Às vezes o alimento é até legal, né? Mas o pastor não fala direito. Esse aí você pode ir, você ajuda o pastor, igual o pastor Tiago. Né? A gente dá o leite genuíno, mas às vezes não fala com a oratória bem legal, mas ajuda o pastor, pode ouvir. Agora tem alguns que dependendo de como fala e do que fala, não vai não. Fica em casa, vai assistir um filme de comédia. Ri, junta sua esposa, junta seus meninos, bota lá um filme, vai rir, mas ri muito. Quem gosta de assistir filme de comédia aqui? E de vez em quando eu boto uns negócio de desenho lá com minha filha, a gente chora de rir. É melhor você criar empatia com as suas meninas, com seus filhos, vai assistir um filme legal com sua esposa. Agora, se for para assistir esses trem, vai se alimentar disso não. Vocês vão definhar com esse tipo de alimento. Amém? Por fim, Mateus 24, a respeito daquele que os alimenta. Diz assim, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar quem? Enganar quem? Tem gente sendo enganada a respeito do que está sendo dito, e é véi de crente e está sendo enganado. É ruim, né? Você comprar alguma coisa e ver que não era aquilo. É ou não é? É ou não é? O cara te vende um negócio como bom, você vai lá e vê que é falsificado. Irmãos, tem muita gente indo nas 25 de março, gospel. Quem já foi na 25 de março?
Pode levantar a mão aí, que eu sei que um monte de gente vai, né? Mas o problema não é lá você comprar uma jaqueta que você acha. O problema é você ter certeza que a jaqueta é de couro, não é. Hã? Aí você pega, bota aquele negócio assim. O cara falou que é original. Eu estou usando, mas ele falou que é original. Quem conhece o original vai olhar para a jaqueta e fazer assim. Não é não? Hã? Não é verdade? As mulheres que sabem disso, né? Veste uma roupa, ele acha que aquele jacaré com a boca fechada ali é original. Não é não. Vai pegar a costura assim. Rapaz, comprei original. A pessoa me vendeu. Pensa num cara bom de conversa. Paguei à vista. Pagou? E anda assim, achando que está abafando. Ouro. Comprei um cordãozão de ouro. Paguei R$100. R$100 no cordão de ouro. Original. Rapaz, bota fogo nisso aí. Vê se não fica tudo preto. Mas tem gente andando com mercadoria falsificada achando que está abafando. Vai lá na 25 de março, pega uma palavra de alguém aí na 25 de março gospel. Eu peguei essa campanha aqui. Eu vou pegar essa campanha que essa aqui, o cara fez direitinho, deu certo. É falso, cuidado. Mas pastor, eu fui na igreja tal, peguei a campanha tal, fiz tudo direitinho e deu certo. O que eu estou acabando de ler aqui? O que Jesus disse? Que vai fazer poucos sinais, vai fazer nada de sinal. O que ele disse? Vamos ler de novo? Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os eleitos. Não estou dizendo que essas campanhas, que isso é tudo errado. Não tenho nada contra. Eu estou instruindo a respeito de prestar atenção. Porque pode ser que você esteja enganado, só porque deu certo. Verifica se aquela campanha ou se aquele ato profético está pautado no leite genuíno. Quantos estão entendendo? Pega um negocinho aqui, faz isso aqui, uma campanha tal, fala, peraí, cadê Bíblia? Onde está? Esse ato profético que você está querendo fazer aí, está onde? Me instrui, eu quero aprender, eu quero crescer para fazer o correto. Você quer ver? Quantos aqui já fizeram ato profético aqui na igreja? Quantos já fizeram? Tem nada errado. Tem nada errado. O problema é fazer a coisa pelos motivos errados. Vão ser enganados. Para encerrar, pastor, como é que eu faço para melhorar então minha nutrição espiritual? Vamos fazer uma comparação aqui com a saúde. Para a gente se alimentar melhor, a gente deve virar a embalagem, olhar o que tem naquela embalagem, é assim ou não? Compra 90% água, 5% bebida láctea e o resto é alguma coisa de sódio e tal. Não vou levar não. Eles botam bem miudinha a letra, né? Agora tem até uma regra para não ter, né? Letrinha pequena. Aí você pega outra aqui, 100% natural, sem isso, sem aquilo, conservante, isso aqui dá para mim. Vou levar um pouquinho. Isso aqui, gente, a gente não faz isso com filho, sim ou não? Vai lá e não rota o rótulo, né? Vê se, não, isso aqui não, isso é veneno. Quero não. A gente sabe fazer isso com o nosso corpo. E faz muito bem. Mas quando a gente não é muito criterioso, que não sabe aquelas palavras difíceis, a gente procura um nutricionista. Tem até uma aqui na igreja, né? Chega no nutricionista e, o que eu tenho que parar de comer, o que eu tenho que comer? Tem alguns aí que emagreceu, achou que estava abafando, foi na nutricionista e falou assim,
Está errado. Não, mas eu perdi peso. Eu falei, não, está errado. Você perdeu peso do jeito errado. Porque você perdeu nutriente. Você emagreceu do jeito errado. Até eu que estou tentando um tempão ganhar uma carne, está difícil. Né? Estou até tentando comer umas porcarias a mais, mas que não vai não. Né? Mas eu tenho que me alimentar. Ela até me passou lá. Eu que sou difícil. Eu sou difícil para o nutricionista. Que ela fala assim, ó, come 4 pedaços de bife, gordo. 2, 4. Eu falei, não. Você tem que comer proteína de manhã, de tarde e de noite. Eu falei, não, só na hora do almoço. Ela está tentando, mas eu sou duro, mas estou aprendendo. Tem que até comprar um suplemento aí. Vou comprar, hein? O pastor Tiago vai chegar aqui, perder os ternos tudo. Aí nada, tem que fazer exercício também. Mas perceba que a gente tem esse critério tanto para comer, quanto para ir procurar um nutricionista. E para nós crescermos, referente à nossa vida espiritual, em como nos alimentar melhor, por favor, comecem a ser criteriosos. Olha o rótulo. Quem é esse cara? De onde ele está vindo? Quem é esse cara que está pregando? Quando você vai começar a ouvir uma pregação no YouTube, vê de onde veio. Foi fabricada onde? Veio de qual local? Porque dependendo da origem, desliga. Começa a ser criterioso a respeito daquilo que ele está falando. Ele está baseado em qual texto bíblico? De onde ele está tirando isso? Começa a olhar o rótulo, começa a ler a letrinha pequena. Levem essa palavra para casa e mergulhem nela, para ver se esse pastor que vos fala aqui, se está, não, tem um negócio errado aí. Por favor, por gentileza, levem para casa. E verifiquem, como vocês fazem no rótulo, para saber se é original, puro, genuíno. Amém? Se coloquem de pé. Essa palavra tem muita coisa profunda. Coisa que o Espírito Santo quer revelar. Quando a palavra de Deus nos instrui a respeito de segredos, escondido nas Escrituras, a Bíblia diz que só quem tem discernimento espiritual é que consegue enxergar. Mas a palavra de Deus diz que o discernimento espiritual é para os adultos. Nesse mesmo texto, no versículo 14. Quantos aqui querem começar a descobrir os segredos de Deus? Prepare-se para crescer. Não sejam duros no crescimento. Comecem a prestar atenção naquilo que está se alimentando. E quem sabe, na próxima quinta-feira, vamos ministrar a respeito dos benefícios da maturidade. Quem sabe você já tem um tempão que está fazendo tudo certo, tudo correto, mas parece que tem algo faltando. Quem sabe a chave está na próxima quinta-feira. Tem áreas na nossa vida, todas elas, até do pastor que vos fala, que precisa de maturidade. Mas tem algumas áreas que eu já sou maduro o suficiente para ensinar. Mas eu preciso ser maduro o suficiente para saber que tem áreas na minha vida que eu preciso crescer. Na próxima quinta-feira, vamos falar a respeito dos benefícios da maturidade. O que eu ganho me alimentando bem espiritualmente e sendo maduro. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo está aqui, ó Pai, a Tua palavra entregue ao Teu povo, que eles possam, ó Pai, embrulhar com fé, crendo que essa palavra, ó Pai, não é humana, mas divina, para transformação de vidas, porque o que o Senhor mais quer é que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Não porque somos perfeitos, mas porque o perfeito está em nós. É o Senhor que nos aperfeiçoa cada dia através da Tua palavra. Que o Senhor possa gerar, ó Pai, no coração desses que me ouvem aqui, a verdadeira semente, ó Pai, para que eles possam crescer, se fortalecer e usufruir, ó Pai, em
todas as áreas da vida deles, ó Pai, aquilo que o Senhor já preparou. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, faça assim com as mãos. Espírito Santo, eu ministro agora, ó Pai, sobre a vida desse povo aqui, que o amor do Senhor, a graça redentora de Jesus Cristo e a doce comunhão, consolação do doce Espírito, repouse sobre todos nós, não agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Glória a Deus, vão em paz.